Agora, para finalizar a parte de autenticação, ou seja, de multi-autenticação, a gente vai criar a autenticação em si, passando qual que é o usuário que a gente vai estar, qual tipo de guarda que a gente vai estar autenticando. Ou seja, qual tipo de tabela a gente vai utilizar para autenticar agora. A gente vai usar a tabela de admins para fazer isso. Lembrando que a gente já criou o nosso guard, que está dentro de, se a gente abrir nossos arquivos aqui, está dentro de config, dentro do arquivo out.php, tem aqui nosso guard, que a gente criou, que é o admin. Tem o provider, que fala qual tabela que esse camarada daqui, tá falando o tipo de driver que a gente vai utilizar, que é o Eloquent, qual que é a model que está esse camarada nosso, ou seja, nosso, que vai servir também como autenticação, no caso a nossa model de admin. E é isso aí. O que a gente precisa fazer agora é informar qual que é o nosso guard que a gente vai utilizar para autenticar. A gente lembra que quando você for autenticar, por padrão, ele vai pegar esse web aqui. Por que ele pega esse web? Se a gente olhar aqui em cima, aqui na primeira configuração do nosso array, no arquivo out.php, tem esse cara aqui, ó, que é o default, onde está passando qual que é o guard padrão que ele vai pegar. Então, quando a gente for não especificar qual que é o guard padrão, qual que é o guard que a gente vai utilizar, no momento da autenticação, ele pega esse web aqui, que ele está definido como default. Agora, se a gente quiser especificar outro guard, eu simplesmente passo lá, eu vou mostrar como é que a gente passa, chamando um método guard, onde eu especifico qual que é o guard que eu vou utilizar. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Posso fechar esse arquivo aqui, foi só para exemplificar mesmo. Então, o nosso método postLogin a gente já está validando certinho os dados. Agora, o que eu preciso fazer é verificar se realmente os dados que o usuário informou estão corretos, sim ou não. Para isso, eu vou tirar esse return aqui e vou fazer um if, uma condição. Existe um método chamado attemp. O nome dele é attemp. Esse método aqui, ele faz a autenticação manual do usuário, certo? Lembrando que isso aqui, ó, esse out é uma façade, a gente já está dando use nela aqui em cima, tem que dar use nela aqui, ó, por ser uma façade, posso fazer em qualquer lugar aqui mesmo. Use out, pronto. A partir do momento que eu utilizar a façade deste item aqui, eu já posso chamar ela aqui. Lembrando também, eu tenho essa façade aqui, e eu tenho também um método que está dentro de helpers. Lembrando que todos os métodos estão dentro de helpers, eu posso chamar de qualquer lugar do meu sistema em forma de método mesmo. Eu tenho um método desse jeito aqui que eu posso utilizar. Olha só que o NetBeans já entende ele para mim, falando que esse cara aqui está dentro do nosso helpers, arquivo helpers.php. Tanto faz o jeito que eu vou utilizar. Vou usar aqui o método mesmo que está dentro da classe, dentro do arquivo de helpers. Eu preciso chamar aqui também um método chamado guard, onde que eu preciso agora especificar qual que é o guard que eu vou utilizar, qual que é o nosso guard que a gente define no arquivo de admin, no arquivo de out, que está dentro de config, que está aqui dentro de config out.php. O nome dele é admin, certo? E aqui, agora sim eu posso chamar o nosso método attemp, que é onde que eu passo a verificação dos dados do usuário. O que eu preciso fazer, passar nesse attemp aqui? Eu preciso passar um array com os dados de login do usuário. Então, eu vou criar aqui uma variável para receber um array. Eu vou chamar essa variável aqui de... certo? E ela vai receber um array com os dados. O que essa array vai ter praticamente? Eu vou ter que passar aqui o name do usuário, ou seja, na verdade o e-mail que o usuário vai estar logando, que é o e-mail que ele está informando. E eu vou passar aqui também qual que é a senha, qual que é o password desse usuário. Certo? Eu preciso passar essas informações. Então, como que eu capturo aqui o e-mail do usuário? Então, a gente já tem vindo aqui na nossa variável request, ele já traz os dados de request do formulário. Então, posso vir aqui copiar esse request, chamar o request um método get e passar qual campo que eu quero capturar o valor. Eu quero capturar o valor do campo e-mail. O mesmo aqui, ó, eu posso fazer para o campo password, para passar o valor dele aqui. Se isso aqui não tiver ficado claro, você pode dar um Ctrl C nesse cara daqui e dar um DD aqui antes, para você debugar, ver se realmente está capturando o e-mail certinho, ver se realmente está capturando a senha assim por diante. Então aqui eu já tenho minhas credenciais, onde que eu vou passar o meu e-mail e minha senha. Então posso pegar essa variável aqui, que é um array de dados, e passar ele como parâmetro no nosso método attemp. Ele vai fazer a autenticação, vai verificar se esses dados que eu estou informando aqui, ou seja, se os dados que o usuário informou no formulário estão corretos. Se estiver correto, ele retorna true. Se não, ele retorna false. Então, se ele retornar certo, se estiver corretamente isso aqui, eu já posso redirecionar esse cara aqui. Então, posso dar um return.
redirect, para me redirecionar esse usuário, e eu vou passar para onde eu quero que redirecione. Então, vou redirecionar esse cara aqui para /admin, que é a nossa rota, onde vai exibir o perfil do usuário. Se tiver errado, o que eu vou fazer? Então, se tiver errado, lembrando que o if a gente tem que deixar na mesma linha aqui, seguindo as PSS, que é a organização de projeto. Isso que eu explico também com detalhes no curso de Web Development, onde eu falo as PSRs do PHP para organização de código, design patterns, enfim. Mas, para a funcionalidade que está certo. Então, se deu certo, ou seja, se ele autenticou correto, se aqui retorna true, sinal que o usuário entrou com os dados corretamente, eu vou redirecionar para a rota /admin. Se não, eu vou redirecionar para a mesma rota de login, ou seja, para o formulário de login, passando uma mensagem falando que está incorreto os dados. Então, vou dar um redirect, tá aqui também, redirect, e vou falar para onde que eu quero redirecionar esse usuário. Eu vou redirecionar para admin/login, que é a nossa rota de login, que é exatamente essa rota aqui. E eu vou passar os erros aqui. Como que a gente passa o erro? A gente já viu. Eu utilizo esse método aqui, whiteErrors, onde eu passo os erros. whiteErrors. Vou passar os meus erros aqui. Lembrando que eu posso passar um array aqui nos erros. Então, o que eu vou passar nos erros aqui? Uma variável chamada errors, recebendo o valor de login inválido. A mensagem que você coloca como você quiser. E eu vou mandar também os campos do formulário, ou seja, para continuar preenchido o que o usuário já colocou. Se ele já tiver colocado o e-mail, para não levar esse formulário em branco, e sim deixar o formulário preenchido. Então, white input. Pronto, só isso. Então, já estou aqui redirecionando o cara para a rota de login, passando as mensagens de erro e mandando os dados do formulário, ou seja, os campos que já foram preenchidos. Se ele já tiver preenchido o campo e-mail, ele já continua preenchido. Se não tiver preenchido, ele mostra em branco. Vamos ver se vai dar certo? Então, a gente já tem aqui nosso verificação. Eu posso vir na minha aplicação. Então, se eu tentar acessar a admin, faltou um N aqui. Aqui ele não está verificando se o cara está logado ou não, mas tudo bem, então um momento. Depois a gente vai fazer essa verificação, para deixar acessar aqui só se ele estiver realmente logado. Ou seja, se ele só tiver autenticado. E, então aqui, eu vou passar admin/login. Ok. Estou aqui na nossa rota de login. Vou informar os dados aqui agora. Vou colocar minha senha. Ele aqui não conseguiu encontrar aqui no nosso método. Deixa eu ver o que eu pus errado nele. Desse método attemp aqui. Faltou um T aqui no final. Então, coloquei o T agora. Vou dar um F5 para confirmar o reenvio do formulário. Vou confirmar aqui. Vamos ver se deu tudo certo. Se deu tudo certo, vai direcionar para a rota login. Para a rota admin, na verdade. Olha só, ele já autenticou, já está aqui na rota admin. Então, aqui dentro do admin, eu já consigo recuperar os dados do usuário. Como que eu recupero os dados do usuário? Lembrando que se a gente vier no nosso camarada que a gente está mostrando esse cara aqui no index, eu poderia mostrar os dados exatamente aqui. Ou eu posso vir nessa view aqui, onde está exibindo essa mensagem aqui de welcome, mostrar essa mensagem do usuário. Então, vou vir aqui dentro de Resource, Views, tenho aqui Admin, e eu tenho nosso arquivo index, onde está mostrando essa mensagem de welcome. Aqui, em vez dessa mensagem, eu vou mostrar os dados do usuário logado, ou seja, os dados do perfil dele. Como que eu recuperei isso? Eu tenho o nosso método, que está dentro de helpers, que a gente já viu ele, que é o out. O out eu posso chamar aqui qual que é o guard que eu estou utilizando, ou seja, qual que é o usuário logado. Se eu não passar nela, ela vai pegar o guard padrão, que é o web. Então, o meu guard é admin. E, para mim pegar o dado do usuário, eu simplesmente posso chamar aqui user. Vamos ver se vai dar certo. F5 para atualizar. Olha só que já está mostrando para mim aqui todos os dados do usuário. Então, está aqui o ID, o nome, o e-mail, create at e update at. Se eu quiser aqui, por exemplo, pegar só uma informação específica, só o nome, por exemplo. Então, na verdade, ele é name. Se eu quiser pegar só o name do usuário, eu simplesmente chamo ele aqui, o atributo na sequência. Tá aí, trouxe só o name do usuário logado. Lembrando que se eu não tiver logado, isso aqui vai dar um erro, porque ele está tentando pegar um dado da sessão. Ou seja, então se eu não tiver logado, isso aqui vai dar um erro essa mensagem, porque já estou tentando pegar os dados do usuário logado e mostrar. Então eu tenho que validar
se a pessoa que está aqui realmente está logada. Então, antes de eu fazer essa parte de login, como a gente está logado, primeiramente eu vou usar a parte de logoff, quando o usuário, o administrador, fazer logoff do sistema, e na sequência a gente faz a verificação para ele acessar essa rota aqui, ou seja, a rota /admin, só se ele realmente estiver logado. Então vou criar aqui um método de logoff, logout, public function logout, ok. E aqui é muito simples fazer logout do usuário. Eu posso chamar aqui o método que está dentro lá do nosso helpers, ou poderia chamar a façade também. Vou passar qualquer guarda aqui que o usuário vai estar logado, no caso, admin. E eu posso simplesmente aqui agora chamar o método logout. Vamos ver se vai dar certo? Então vamos criar essa rota aqui também. Essa rota de logout. Então vou criar ela aqui. Route, get admin logout. Vou chamar essa rota aqui de admin logout. Admin logout. Quando chamar essa URL, eu vou chamar a nossa controller chamado admin controller, chamando o método logout. Certo? Então vamos chamar ele aqui agora. E ali eu já posso também, naquele método, se eu só fazer um logout que não vai mudar nada, mas eu já posso redirecionar esse usuário também. Eu já posso deslogar ele e redirecionar para algum lugar. Então return, redirect, e eu vou passar ele vou mandar ele para qualquer lugar. Posso passar ele para a rota de login mesmo, para ele tentar logar de novo, ou para qualquer outra rota do meu sistema, para a rota barra, enfim. Fica a critério de cada um. F5 para atualizar, estou logado. Agora eu vou passar aqui barra logout. Vamos ver, olha só, ele mandou para login. Como eu já estou logado, como eu não estou logado, ele não veio para cá. Se eu vender de mim agora, como eu não estou logado, vai dar um erro aqui. Vamos ver se vai dar esse erro mesmo. Olha só que interessante que ele deu esse erro. Então, porque eu estou tentando acessar um objeto aqui que não existe. Ou seja, eu não tenho, nosso arquivo aqui, ó, eu estou tentando acessar esse cara aqui, isso que não existe. Ou seja, a sessão não existe. Estou tentando usar alguma coisa que não está pronta. Então, como que eu vou validar para somente quando o usuário estiver autenticado, acessar essa rota de mim? Então eu posso vir na própria rota ali mesmo, criar um grupo específico para ela, enfim, onde que eu verifico se ele realmente está logado ou não. Ou seja, eu posso determinar posso passar um novo middleware aqui para validar se esse cara aqui realmente está logado. Como que eu posso fazer isso aqui? Eu posso criar um novo grupo de middlewares aqui, enfim, qualquer forma que eu fizer, posso passar um array para verificar. Vou fazer de uma maneira bem tranquila aqui. Aqui dentro mesmo, vou criar um novo grupo. Group. Aqui eu vou passar um array. Vou falar qual middleware que eu vou utilizar. Middleware. A gente já tem aqui no nosso... Se a gente abrir aqui, ó, dentro de app, HTTP, kernel, a gente já tem um middleware que ele verifica se o usuário está logado ou não, que é esse middleware route. E ele vem nessa classe aqui de authentication, que ela está aqui dentro também, dentro de app, HTTP, middleware, authentication. O que esse cara aqui está fazendo? Ele simplesmente verifica se o usuário está logado. Se o usuário não estiver logado, ele redireciona para a rota de login. Se ele já estiver logado, ele redireciona para outra rota. Ou seja, se ele estiver logado, ele continua a requisição para onde ele está tentando acessar. Se ele não estiver logado, ele manda para o login. Então a gente pode reaproveitar esse filtro aqui de out. Ok, então como que eu vou trabalhar esse cara aqui? Então qual o filtro que eu vou utilizar aqui? O filtro de out, certo? Vou passar aqui uma função de callback, função anônima, e vou jogar essa minha rota aqui dentro. Com isso, eu estou verificando agora, ele vai mandar para login. Bacana, então eu não consigo mais acessar login sem estar olha só, sem estar logado. Isso aqui já funcionou pra gente. Porém, desse jeito aqui, ele vai dar um problema. Mesmo se eu logar com o administrador e tentar acessar lá, não vai dar certo ainda. Vamos tentar aqui? Olha só que ele já me mandou para a tela de login. Ou seja, ele mandou para admin e mandou para login. Por que aconteceu isso daqui? Eu estou logado? Sim, eu estou logado como administrador. Porém,
quando eu estou usando esse middleware aqui deste jeito aqui, ele não sabe de qual, ou seja, não sabe qual guard que ele tem que utilizar. Ou seja, ele está tentando utilizar o guard web. Se a gente olhar aqui no nosso controle, nesse filtro que a gente está utilizando aqui, a classe Authenticate, que está dentro de app, HTTP, Middlers, Authenticate, ele por padrão, ele vai pegar aqui o guard null. Quando o guard está null, ele está tentando pegar o guard chamado web. Porém, como no nosso caso a gente tem que usar o guard admin, eu posso especificar no momento da chamada de um filtro qual guard que eu vou utilizar. Isso aqui tem várias formas de a gente fazer isso aqui, mas isso aqui é uma das mais simples de fazer. Então, como que eu passo aqui? Eu especifico qual que é o guard. Observe, a gente já está chamando nosso filtro de out. Se a gente ver nossas rotas aqui, para a rota de mim, a gente está passando o filtro de out. Como que eu vou informar o guard, que é um parâmetro desse nosso filtro aqui? Olha só que o parâmetro aqui do filtro. Ele é um parâmetro. Como que eu vou especificar esse cara aqui? Simples. Eu simplesmente vou vir aqui, dentro, na frente de out, colocar 2 pontos, admin, que é o nosso guard. Então ele já vai passar esse cara aqui, esse admin, como parâmetro para esse método aqui. Vamos fazer um teste agora? Vou tentar acessar admin. Ele mandou aqui para a rota de login. Deixa eu tentar aqui de novo. Admin. Certo? Eu vou tentar aqui agora admin login, só para me ver o que acontece. Vou logar aqui novamente, para ver se perdeu a sessão. Loguei. Ele me mandou para admin. Olha só, agora sim funcionou. A partir do momento que eu estou logado, aí sim ele me permite vir para cá, porque ele tinha perdido a sessão ali. Como não está autenticado, ele mandou para a rota de login. Lembrando que eu poderia também duplicar esse cara daqui, esse out aqui, para mostrar para onde que eu vou redirecionar esse cara. Enfim, eu poderia, porque aqui ele está sempre redirecionando para a rota de login. Eu poderia especificar, criar um novo middleware aqui, onde que eu mando ele para a rota de login admin, ou seja, admin/login. Enfim, isso aqui foi só para mostrar mesmo como que funciona a parte de autenticação, de multi-autenticação. A gente viu que já está funcionando, agora tanto é. Eu estou logado como admin. Se eu tentar acessar uma coisa exclusiva que é do usuário, ou seja, se eu ver aqui uma rota que é exclusiva do usuário, que o usuário precisa estar logado para acessar. A rota home aqui, por exemplo, do usuário. Ele precisa estar autenticado para acessar ela. Vamos ver aqui? Então, se eu tentar acessar home, ele me manda para o login. Ou seja, para mim acessar a rota de home, eu preciso estar logado como usuário. E um usuário não consegue, se eu logar como usuário, eu não vou conseguir acessar uma rota de admin. Ou seja, a gente tem níveis de acesso e definir áreas de acesso de acordo com isso. Então, esse é um dos conceitos bem bacanas também, que a parte de multi-out traz, onde você consegue definir níveis de acesso à sua aplicação de uma maneira mais fácil. Você pode definir o usuário de financeiro, acesso a tais rotas. O usuário precisa estar logado, também se pode definir, independente do usuário estar logado, qual rota ele pode acessar, enfim. Então isso aqui é bem interessante, essa parte de multi-out, onde a gente consegue definir coisa muito bacana. Eu vou logar aqui para a gente experimentar como usuário agora normal. Então vou colocar aqui meu usuário certinho, e eu vou tentar acessar home. Agora sim eu acesso a home, vamos ver. Coloquei os dados errados, eu mudei minha senha da última vez, deixa eu colocar a senha certa aqui. Olha só, agora sim eu consegui acessar home. E eu consigo agora tanto acessar home quanto admin. Ou seja, eu tenho 2 usuários logados no meu sistema, tanto um da tabela de admins quanto um da tabela de usuários. E cada um aqui pode acessar uma parte específica do sistema. Ou seja, somente o admin pode acessar essa parte aqui e somente o usuário comum pode acessar essa parte aqui. Então isso aqui ficou muito bem dividido para a gente aí agora. E eu mostrei para vocês de uma maneira bem tranquila como o sistema de multi-out funciona. No curso mesmo, eu quero detalhar um pouco mais isso aqui com exemplos mais reais. E a gente vai criar uma organização um pouquinho melhor disso aqui, onde a gente separar o que é de autenticação em classe de autenticação, o que é de recuperação de senha em classe de recuperação de senha. A gente vai conseguir criar uma estrutura muito melhor. Uma coisa que eu faço também nos meus cursos, e eu vou trazer para o curso de Laravel 5.2, é organização das pastas. Ou seja, se a gente olhar aqui, por exemplo, hoje, as models, elas são todas jogadas aqui dentro de app. Isso aqui não é uma estrutura legal. Eu particularmente não concordo com isso aqui. Eu gosto de criar uma estrutura onde eu divido as models de forma mais organizada, divido os controles de maneira mais organizada. Exatamente isso que eu quero fazer no curso de Laravel 5.2. Isso aqui foi mais para vocês terem noção como que funciona o sistema de multi-out. Se você trabalhar agora, você já consegue trabalhar com um sistema de multi-autenticação de tabelas. E basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre isso.
Se alguém precisar de mais alguma, tiver alguma dúvida, precisar de mais alguma aula, pode entrar em contato comigo, me sugerir conteúdo aqui, que eu vou analisar e quem sabe aí surgem novas aulas.